gente! Isso, ouça o sinal da nossa entrada, vamos começar a nossa aula. Que bom que vocês chegaram aqui para assistir um pouquinho mais sobre as nossas aulas de sistematização, de transformação de matéria e energia. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias, neste aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade. Nós somos 5 professores, eu sou uma delas. A gente está com esse componente aí, ó, o nosso diretor está colocando para vocês a telinha de apresentação da nossa aula de hoje, ó. Sistematização 3, nós já fizemos 2, já fizemos uma revisão, né? A gente quer saber se dá para usar a geotérmica aqui no Brasil, se o mundo está usando usinas geotérmicas para produzir eletricidade, tá certo? O objetivo da nossa aula hoje, nosso colega vai colocar aí para a gente, o Giovanni, pode passar o próximo slide. O nosso objetivo hoje é construir um podcast, aí levantar referenciais, né, para construir um podcast que é o nosso objeto de sistematização. Então, nós já falamos um pouquinho, fizemos revisão, já fizemos relatório científico e hoje a gente vai ver como que se produz um podcast, tá certo? E para me acompanhar, eu trouxe um convidado que já fez aulas anteriores, a gente vai ver aulas que ele já gravou aí em séries dos anos finais. Ele vai contribuir com a nossa aula de hoje, nos ajudando aí nessa produção de podcast. É o professor Mauro. Bom dia, Mauro. Olá, Viviane. Olá a todos os estudantes de segunda série. É um prazer estar aqui, né? Não sei se eu vou contribuir tanto assim, mas esse tema aí, podcast, né? Falar sobre essas ferramentas de áudio é um tema bem bacana. Já fiz aula, sim, sobre isso, né? Com o pessoal do nono ano, né? E também já usei no meu componente, porque o podcast, ele acaba sendo, professora, é uma ferramenta muito legal para fazer esse tipo de sistematização, né? Resumos de trajetórias, de todo esse percurso, né? Eles falam. Então a gente está na atividade, está fazendo um percurso. O podcast é ótimo, porque registrar, parece aqueles detetives, né? Que ficam ali com o gravador, né? Olha, acabei de receber isso, então vai registrando os dados. Isso é bem interessante, então é uma ferramenta legal. E o legal é que fica o registro e outras pessoas podem acessar. Então, a ideia nossa aqui, Mauro, é que os nossos estudantes possam aí com seus professores, ou se você estiver nos acompanhando sozinho, mesmo nesse aprofundamento, neste componente, você possa construir esse podcast e depois você pode compartilhar com os outros colegas, perfeito. Tá certo? Isso a mesmo. Proposta para eles, Mauro, não sei se você está por dentro, é que eles façam pesquisas, né, nesse componente. Sim, a investigação científica, né? Isso, esse é o principal eixo da gente. Legal. E todas essas habilidades, elas estão com o uso de recursos tecnológicos e essa perfeito. é uma... E é a cara dos estudantes, né? É muito bom. O celular tá livre aí, ó, liberado para fazer isso. Isso, maravilha. Vamos começar então? Bora. Na nossa telinha aí para vocês, a gente já vai começar a aula com vocês, com o professor Mauro mesmo fazendo um vídeo, ó. O nosso primeiro vídeo, esta aula, ela tá disposta aí, foi feita pelo Mauro Farias mesmo. Vocês podem encontrar nesse link, aí no final do material também tem uma referência. Eu fiz recortes dessa sua aula aí, onde você explica o que é um podcast, como ele é feito, tá bom? Okay. Aí na telinha para vocês e daqui a pouco a gente volta. Para vocês, ó, um pouquinho da definição de podcast para a gente lembrar. Definição e origem, né? Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. É como um programa de rádio, porém o arquivo pode ser disponibilizado na internet e ser acessado a qualquer momento. O termo podcast teria surgido a partir da junção do iPod, né? Que aí deu o pod, Personal On Demand, dispositivo da Apple de reprodução de arquivos de MP3, áudio. E broadcast, palavra em inglês que significa transmissão de rádio. Então juntou aí o iPod com o broadcast e virou o podcast, né, que a gente já conhece hoje como os arquivos de áudio que ficam sempre disponíveis para a gente. Vamos para a linguagem? Olha lá. A linguagem do podcast, para analisarmos um texto, é importante considerar alguns fatores linguísticos, como os recursos gramaticais, por exemplo, e os extralinguísticos, como tom de voz de quem grava o podcast, que contribui para a compreensão de efeitos de sentido e da função sociocomunicativa. Então perceba que o podcast vai trabalhar com isso. Como não é um vídeo, né, não tem a imagem para trabalhar, então a forma como o locutor vai trabalhar isso daí, como ele vai desenvolver todo esse áudio, né, dependendo de qual gênero for, né, se é uma notícia, se é uma novela, se é um conto, se é
sei lá, um debate. Então vai ter todo aquele trabalho ali. E aí tem alguns assuntos que depois você vai me ajudar a falar sobre isso também. Claro. Eu coloquei aqui, ó, né? Tava no nosso material. Antes de gravar qualquer coisa, é preciso pensar a respeito. Então, isso aí não vale só para podcast, vale para tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente planeja, né? Então, o planejamento do podcast tem o objetivo, o assunto e o tema. O assunto é geralzão, o tema é aquilo que você vai restringir. Então, você está falando sobre moda, por exemplo, você vai falar sobre vestimento, você vai falar sobre música, você vai falar sobre formas de pensar, sei lá o quê. Então, o assunto e o tema você vai ter que pensar, então sempre lembrar isso. Público-alvo, né? Que aí vocês já fazem todo o estudo de vocês. O que é preciso? Equipamentos, você falou muito bem, né? Para fazer um bom podcast, você vai ter que ter o equipamento adequado, né? Você vai fazer o podcast com um celular? Vai, mas só que não vai... Se você quer chegar num nível de um alcance melhor, com um produto de melhor qualidade, você vai ter que ter o equipamento adequado, como você citou, né? Como editar... Interessantíssimo, né? Fazer a edição é sempre legal, fica muito mais atrativo, não fica cansativo. Porque seus ouvintes ouvirão você? Isso eu acho ótimo, né? Vocês têm que perguntar por que alguém vai querer me ouvir, né? Por que alguém vai querer dar audiência para mim? Eu acho interessante isso. Quanto tempo que dura os episódios, né? Verificar se é importante mesmo ter um episódio muito longo ou curto. Qual será o nome também? Isso aí com certeza, porque né, vai ser o grande chamariz, a frequência que vai ser divulgado, né, que vai ser publicado os podcasts, e onde publicar. Olha, as modalidades. Pode ser um bate-papo, né? Um bate-papo legal, como é o de vocês. De vocês é bem o estilo bate-papo, eu achei bem legal. Pode ter debate, né? É bem comum também haver debates nos podcasts, né? Tem podcasts esportivos, inclusive, que eu vejo muito debate e tal. Tem podcast político também, políticos, hoje em dia, que é onde a gente encontra mais esses debates, né? Que as pessoas conversam, né, ali, cada um com sua ideologia, e aí começam os debates. Pode ser dissertativo, né? Você levantar, falar sobre algum assunto importante, científico, político, social, e trazer ali toda uma discussão, uma análise, né? Pode ser documentário, legal também, pode ser educativo, como são a maior parte aí que a gente vê de podcasts educativos. Pode ser informativo, aquele só vai dar notícia ou que vai falar sobre alguma coisa legal. Pode ser uma mesa redonda, aí é um debate aí, uma conversa com mais gente, né? Storytelling, que eu não sei, meu inglês é horrível, história mas contada. Para contar uma história histórias. Contada, né? Esse eu achei muito interessante, eu vou falar sobre ele. E uma entrevista, que também a gente vê muito, né? A gente vê, por exemplo, algumas pessoas famosas fazendo aí podcasts de entrevista, a gente tem visto muito isso. Muito bom. Voltamos aqui, né, Mauro? Você quer comentar? Foi uma aula que você fez que você tinha uma convidada, né? Eu tenho que voltar a usar boina, né? Faz tempo que eu não uso boina. Tá bonitão mesmo, eu né? Acho que a boina ficou legal. A barba cresceu também. Não, é legal. E assim, esse passo a passo é importante porque para os estudantes parece, né? Quando a gente fala de celular, e aí a gente coloca os estudantes sempre na vanguarda aí, né? Porque eles estão mais adiantados do que a gente nessa questão. Cada vez mais, né? Porque o tempo todo eles estão interagindo no celular e tudo se descobre. Mas aí parece que é muito fácil fazer o podcast, né? É só apertar e gravar e tal. E, na verdade, não, porque é um roteiro de um texto, né? Então, todo texto precisa de planejamento, o podcast também precisa de um planejamento. Então, todo aquele passo a passo ali é importantíssimo relembrá-lo sobre isso. Então, este roteiro eu espero que vocês já tenham preparado. A gente falou disso na aula anterior, né? Que vocês teriam que olhar, né? Fazer anotações, voltar aos seus registros para ir criando este roteiro. Lembrando que vocês podem fazer este podcast explicando sobre as geotérmicas no Brasil ou então sobre as geotérmicas no mundo, né? Pode acrescentar suas pesquisas ou então fazer um roteiro de como funciona uma usina geotérmica, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem mais vídeo, tá, Mauro? Hoje está cheio de vídeo tá cheio aqui. dos vídeos. Nós temos também um recorte aí da aula da professora Juliana Vilas Boas e a professora Fabiana. Elas também fizeram essa aula para os anos finais, eu acho, ou também para a aula de tecnologia, que alguns estudantes já assistiram. Elas fizeram um fluxograma bem legal, só para a gente sistematizar toda essa coisa que você já explicou nesse primeiro momento. Bacana. Como que tem que ser, como que é um roteiro. E também elas acrescentaram algumas coisas aí. Então vamos ver o que elas trouxeram pra gente e a gente já volta. Vamos lá. Então, beleza. Vocês têm um tema definido, a gente parte para o público-alvo. Então, quem eu quero atingir, abranger com aquele meu podcast, com aquele meu tema. Não adianta eu falar sobre receitas para Fabiana que não gosta de cozinhar. Ou, por exemplo, chegar e falar, eu quero falar com o público geral. Aí você começa, porque a análise
epistemológica, da morfologia, do não sei o quê, você não vai atingir. Você está falando, você está usando uma linguagem mais formal ou mais acadêmica. Então é importante você definir seu público-alvo para saber como você atinge esse público-alvo. Vai ser criança, adulto, não tem idade, vai ser gente que tem formação, não tem formação, e aí? Gente que gosta de futebol, que gosta de basquete. Exato. Vamos lá. Próximo, equipamentos necessários. Então, quais são os equipamentos necessários para que eu possa gravar o meu podcast? Que nível que eu quero, né, de podcast? Exato. Você quer um profissional? Você pode ter aqueles microfones imensos, que eu nem sei o nome daquilo, mas, enfim, com condensador, enfim. Ou você pode simplesmente gravar aqui, ó. Bonitinho. Já estou falando, inclusive. Estou falando, alô, além, alô, além. É isso, você pode fazer o podcast do seu próprio celular, com o microfone. Você pode fazer, o professor ficou zoando, falou assim, você assiste podcast? Sim, você pode gravar isso e postar no YouTube como uma vertente do podcast, né? Filmar. Então, tipo, diversas opções. Aí é o que você tem em casa. Ô, Fabiana, eu dei risada que você falou alô, alê, alô, alê. Você tá falando com os ETs? Tô falando, alô, alê. Então tá bom, vai lá com os ETs. Próximo, vinheta. Então, você tem que ter uma vinheta específica, inicial, para fazer a abertura do seu podcast, Fabiana. Exato, porque cria identidade. É igual quando a gente ouve música de... Eu ia falar aqui, mas enfim. Você ouve música de alguns jornais, por exemplo. Quando começa a música tema, você já sabe que é aquilo, né? Blogueira, você vê a entrada ali do vídeo, você também já liga ali a música, a vinheta, ao que você vai ver. Então, bora pro próximo. 6 minutos, a gente tem que ficar de olho no cronômetro. Próximo é saudação inicial. Bem-vindos, estudantes do 8º ano. É a nossa saudação inicial, né, Fabiana? Exato, você pode ter, sei lá, que eu penso em blogueiras, mas salve, salve, galera, que é do Flow. Você pode ter, olá, pessoas incríveis na internet, que é da Você pode ter o do Cortella, como que é? Que vem do grego, mentira. Eu amo Cortella, gente, eu zoo, mas eu juro que eu amo Cortella. Aí nós temos a apresentação do narrador entrevistado, caso tenha entrevistado. Então, eu sou a professora Juliana e estou aqui para falar sobre a vida dos gatos da Fabiana. Muito bonitos, muito fofinhos. O Barry é muito gordinho, eu tô com saudade de abraçar a pancinha dele. É isso. E pode ser, na verdade, conversa sem ser uma entrevista, pode ser uma conversa só entre duas pessoas, assim, que estão falando sobre o mesmo tema. E hoje, tá surgindo aí podcasts até de uma pessoa só, tá? Porque uma pessoa conta a história que ela transforma o vídeo dela em um YouTube num podcast. Então, a gente tem diversos modelos aí. Exatamente. Próximo vai aparecer na tela para vocês. 1, 2, 3 e já! Apresentação do tema. Então, onde eu faço com que o meu ouvinte se interesse pelo que eu vou falar, pelo assunto propriamente dito, Fabiana. E aí, quando é o freestyle, é aquilo. Hoje eu vou entrevistar Juliana. Hoje eu vou entrevistar o Caetano, né? Que é operador de câmera. Vou entrevistar o Carioca, que é do áudio. Entendeu? Vou entrevistar a Juliana, que é fluminense, mentira, que é carioca, professora de educação física. É isso. Vocês dois, depois da aula, eu quero uma conversinha particular que vocês vão apanhar. Obrigada. Mas é só um detalhe, vamos sem agressões. Encerramento, conclusão ou fechamento. Então, tipo, pum. Tá no meio de uma fala, você para. No caso de um podcast, você não pode deixar o tema em aberto. Você fala assim, Juliana, me fale sobre a sua formação. E é isso, senhores, acabou o podcast. Não, né? Você tem que pensar o podcast para que ele tenha um fechamento, ou pelo menos assim, essa é a parte 1 da entrevista, a gente vai continuar na parte 2, porque ele é um programa fechado. Muito bem. A professora Liliana, uma pausa, tá? Da PEI Fernando Nobre, de Cotia, pediu para colocar os slides da aula no repositório. Professora, em todos os componentes curriculares está acontecendo isso a semana inteira. O repositório está com um problema. Um problema. A gente recebe a habilidade, elabora a aula e ministra. Ponto. Aqui acabou. E sobe a tarefa. Essas são as nossas funções. Essa questão do repositório é outra galera, mas já avisaram pra gente que eles estão trabalhando, ó. Deu problema no SED. Colocar tudo em ordem, porque nós estamos todos juntos e misturados aí. E, para acabar, tem que ter, da mesma maneira que teve a saudação inicial, a saudação final. Um tchau, beijo, coração. Coração, vejo vocês na próxima aula. Sei lá, tchau. E pior que, assim, Hop Harry, tá ligado? É engraçado que mesmo para outras situações, como a gente tá falando aqui na aula, existem já as marcas, né? A minha marca do galerinha, do coração, quem gostou da aula, manda coração. E vocês têm que criar isso.
uma saudação inicial, uma vinheta, uma saudação final, que prenda e que remeta ao teu podcast. Tá? Certo? Fechou. Aí já começou o pessoal a subir o coração mesmo. Calma, gente, falta 2 minutos. O último, vinheta de encerramento. Deixa um pouco na tela, que os professores estão fazendo sair um pouco rápido, então, né, deixar aí um pouco na tela. Mas a vinheta de encerramento é que, assim, como a ideia, a gente sabe que hoje existe podcast por vídeo, mas a ideia inicial do podcast é ser um programa só de áudio. Então, a vinheta, tanto a inicial quanto o encerramento, é ela que vai dar o clique do acabou o programa, começou o programa, né? Então, se você pega, por exemplo, um podcast pela metade, você ouve a vinheta e fala, bom, essa vinheta quer dizer que acabou o podcast aqui, né? Ah, uma vinheta de intervalo. Vai ser podcast é muito grande, às vezes tem um intervalo, né? Mas uma vinheta de início. Então, também, você tem que localizar as pessoas pelo som, né? E o que é melhor do que isso, do que uma vinheta. Boa. Legal, Bom. né, Mauro? Legal. Ó, gente, lembrando que essas aulas, elas estão também no repositório, vocês podem acessar, ou vocês podem pegar aí no nosso material, esse link você pode, inclusive, assistir essa aula toda, porque tá bem legal, é só um recorte. Também a aula anterior, que o professor Mauro trouxe pra gente, que eu fiz o recorte, tem uma convidada, né? Uma convidada, tem uma especialista ali, ela tem um podcast, né? Eu convidei ela tem um podcast de bate-papo, de entrevista, esqueci o nome dela aqui agora, a Débora. E é interessante essa aula também, porque ela dá muitas dicas de como ela faz o trabalho, como que a plataforma ali lidar com os materiais e a gravação. É legal. Muito bem. Outra coisa, pessoal, eu trouxe para vocês aqui o professor Mauro, porque ele fez um podcast aí usando poucos instrumentos, daqui um pouco ele vai falar. Mas temos 2 exemplos aí de podcast, um feito pelo pessoal do CIEB, tá? O CIEB, acho que vocês já devem conhecer, é o que a gente costuma trabalhar, ele fica bem pertinho aqui do centro de mídias, mas algumas cidades já tem. Então, nós vamos mostrar para vocês um exemplo, tá? De podcast, primeiramente com a equipe do CIEB e depois, na sequência, com o próprio professor Mauro fez pra gente, e depois ele vai dar um depoimento aqui pra gente, dizendo como que ele faz e ensinar a mexer num aplicativo aí super... Ensinar vai ser mais difícil, mas a gente vai tentar. Dar umas dicas, né? Do jeito que eu me virei, eu vou ensinar ele a se virar também. Muito bem. Então, o nosso colega tá colocando aí, o Giovanni, o primeiro exemplo de podcast pra vocês. Já volto. Fala galerinha, eu sou Ana Laura e você está no Interacast, seu podcast semanal de muita interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo? Biólogo e professor há mais de 15 anos, ele criou várias aulas famosas e hoje vai nos contar alguns macetes sobre como se tornar um digital influencer. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Laura e ouvintes do Interacast. Quer dizer que é um prazer participar desse podcast tão interessante para a galera que curte ouvir experiências sobre o mundo da cultura digital. Muito obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos, André. Bom, nós estamos muito curiosos para saber o seguinte: o que te chamou a atenção nesse mundo de influenciadores digitais, hein? Olha, Ana, desde o início da minha carreira de professor, meu foco sempre foi entrar na realidade dos meus estudantes. Se cultura digital chama a atenção deles, por que não usar a nosso favor, não é mesmo? E aí, acabei mergulhando nesse mundo e gostando do que encontrei. E você, fez aula com alguém para aprender tudo o que sabe sobre cultura digital? Com certeza. Sempre estou em busca de cursos e trocando ideias com pessoas da área para aprender cada vez mais. Como um iniciante pode alcançar seguidores? É importante manter suas redes sociais sempre atualizadas, responder aos comentários e fazer parcerias com outros influencers. Agora, André, nossa última perguntinha de ouro. Você tem alguma outra dica para quem está começando? Planejamento é a primeira coisa essencial para quem quer ser digital influencer. É preciso pensar bem desde o nome que você usará no seu canal de comunicação até os meios de atualização constante. Muito obrigada pela sua participação, André. Tomara que você participe outras vezes para nos contar mais dicas. Eu agradeço demais pelo convite, Ana Laura, e voltarei com certeza. Forte abraço. Tá aí, André Ricardo, contando suas valiosas dicas para quem quer tentar o caminho de digital influencer. E você, que nos acompanha, não esqueça de compartilhar e comentar nosso podcast, viu? Até o próximo episódio, aqui no seu Interacast.
Muito bom. Os pessoal do CEB, eles são bem, né, criativos. Eles são criativos. E vocês viram que era um podcast de dupla, né? De uma dupla, entrevista uma conversa, com um especialista. Vocês podem fazer isso, se organizar aí em dupla. Ou fazer trazer, né? Perguntar, fazer uma pesquisa com alguém que tenha mais propriedade de fala para você entrevistar, né? Prepara o seu roteiro pensando nessas coisas, tá bem? Perfeito. Mauro, a gente tem mais agora um podcast que ele mesmo preparou pra gente. Sim. O Giovanni vai colocar pra vocês. Acho que tem 2 minutos. Quanto tempo? Acho que nem sei quanto tempo tem esse, mas é um podcast curto. E aí a gente vai ver como que o Mauro fez isso, tá bom? A gente já volta. Olá, galera. Esse é o nosso podcast do aprofundamento #Se Liga na Mídia para a atividade 1 do componente Laboratório de Produção Jornalística. Nosso grupo está curtindo muito esse aprofundamento. Falar sobre jornalismo midiático nos fez perceber como é amplo e complexo esse campo. Percebemos a importância do jornalismo na propagação de informações desde tempos muito remotos e como a tecnologia tem potencializado isso, de forma que a dinâmica até então estabelecida, na qual as informações eram transmitidas para um público passivo e dependente, de certa forma, da política editorial deste ou daquele jornal da mídia tradicional, passa a ser um processo mais democrático, diverso e participativo com o advento da internet e das ferramentas nelas disponíveis. Ficou nítida a diferença de escolha de pautas e abordagens do noticiário das mídias hegemônicas comparadas às das mídias alternativas. Enquanto estas são mais incisivas no trato de assuntos pertinentes às demandas sociais, inclusive apontando as causas e possíveis soluções, as tradicionais, são mais superficiais. E aí vai, né? O céu é o limite, né, Mauro? O céu é o limite. O professor gosta de conversar, né, gente? Conversar. Era um relatório, né? Esse é um tipo de podcast relatório, né? Primeiro acho que o pessoal, não sei se vocês acompanham a gente, o Mauro, ele também é um professor que ele tá falando do seu próprio aprofundamento. Sim, do seu componente. É o componente do aprofundamento #Se Liga na Mídia. É o componente laboratório de produção jornalística. E aí tinha também essa atividade de fazer um podcast para fazer um relatório aí do percurso. E aí eu fiz um modelinho ali para os estudantes não ficarem na mão, né? Aqueles que não tiveram condições de não entenderam ou não sabiam como preparar, eu fiz um protótipo ali para eles entenderem. E aí agora você mostra pra gente como que você fez, o aplicativo. Então, eu estava até fuçando aqui agora. Deixa eu pegar aqui e abrir o programinha, é o Anchor, né? Eu deixei para vocês essa referência. No final, eu coloquei uma proposta aí para vocês darem seguimento, fazerem o roteiro de vocês, dar uma revisitada aqui nessa aula e deixei o nome do aplicativo para vocês acionarem aí. É um aplicativo que pode baixar diretamente aí no seu celular, né? Baixa no seu smartphone. Na sua... Se for o iPhone, né, tem o específico, se for outro Android também tem. Aí você vai baixar esse programinha e ele vai ter essa carinha bonitinha. Não sei se vai mostrar aí pra eles, né? Tô na 3. Vai lá, 3 aí. Tem essa carinha bonitinha. Deixa eu só ficar meio assim de lado aqui. Aí vai vir aqui, ó, uma nova gravação, né? Vai aparecer essa tela aqui, ó, gravar, né? Vou pôr aqui já. Pera, deixa eu pôr aqui. Isso. Tô tentando ajudar. Acho que você pode deixar apoiado na mesa. Deixar apoiado na mesa? Sim, pode ser, né? Aí gravar. Quando apertou pra gravar, a única coisa que tem tá espelhando ali, tá batendo uma luz, né? Mas dá pra ver. Mas vamos lá. Quando chegar nesse gravar aqui, ó, eu vou até virar aqui o gravar, aí começa a gravar. A única coisa que eu não peguei ainda foi isso, ó. Eu tenho que parar para poder escolher o áudio de fundo. Não sei se alguém que manja mais sabe, mas é isso que eu fiz, tá? Você escolheu a música de fundo, que tem vários áudios aí, que é aquela que eu gravei, até essa daqui, ó, que tá tocando agora, tá meio baixinho aqui, mas é a mesma, elas são liberadas, tá? Porque o aplicativo todo ele é liberado para você usar. Então, se você vai divulgar, por exemplo, no YouTube, é super tranquilo, não tem problema. Aí eu escolhi o áudio de fundo. A partir do momento que eu escolhi o áudio de fundo, aí é só pôr para gravar, né? E pelo tempo que você estiver gravando, o áudio fica junto. Não tinha vinheta, mas até a professora falou lá de vinheta. É legal se você quer fazer uma vinheta. E aí o estudante consegue fazer o seu próprio áudio. Ou, no caso de não precisar fazer publicação em redes sociais e tal, então você nem precisa se preocupar com direitos autorais, é só para fazer na sala de aula. Você pode pegar a música que é da sua escolha, da sua preferência, e fazer a edição legal. E aí, conforme você vai falando, é legal. Do podcast é isso, aí conforme você vai falando, tem aquela coisa de ele dar o volume da voz, né? E baixar o volume do
do fundo musical, Do fundo, como é normal como você fez. nos programas de rádio e nos podcasts originais, na verdade, profissionais, né? Então, o trabalho é esse, não é muito difícil, não. Apertou ali para gravar. Eu acredito que os estudantes, eles devem saber um pouco melhor que a gente, Sim, eles já estão acostumados. Já vai fazer uma coisa bem mais elaborada, tenho certeza. O que eu queria deixar para vocês aqui, pessoal, é que vocês devem primeiramente fazer um roteiro. Você fez, né, um roteiro, você escreveu, anotou, fez todo esse processo que ele mesmo já deu dica inicialmente, e também as professoras aí, Juliana e Fabiana, também disseram como você tem que fazer, tá certo? A gente tem também nesse material, o nosso diretor vai colocar aí para vocês na telinha um link que vocês podem acessar, que tem ali um roteiro, né, um guia de como fazer um podcast. Aí na telinha para vocês, ó, eu tô abrindo esse material, tem o link aí, tem um passo a passo de como você pode fazer, tem aí, pode passar um pouquinho mais para adiante, tem umas páginas aí que ele explica, né, como fazer um roteiro, o que é importante, né. Pode parar aí, por favor, nesse sumário. Aí ele está dizendo que é um podcast, por que é importante você fazer um podcast, dada ao veículo, né? Ser muito acessível, você pode, inclusive, ouvir em qualquer circunstância, também não é uma coisa tão difícil de ser elaborado, tá certo? Então, ele explica, por exemplo, como construir um podcast descritivos, dá dicas de construção, né? Faz uma orientação para como pode ser essa gravação, porque também você não pode fazer de qualquer jeito, nem em qualquer lugar, né? Você tem que escolher ambientes propícios para isso, tá certo? Então, basicamente é isso que você vai encontrar nesse roteiro, né? Ele é bem explicativo, tá bem fácil, ele é didático, dá para as pessoas aí acompanharem e montar o podcast. Muito bem. Passando o nosso slide aí, ó, tá acabando a nossa aula. Acabando. Aula boa, acaba rápido, né? Rápido. A nossa indicação para vocês é que vocês façam, então, o podcast de vocês e que ele seja, tenha essa característica de ser explicativo, né? Eu quero que vocês, eu quero não, né? Desculpa, mas a sugestão aqui é que vocês expliquem como funciona uma geotérmica, expliquem por que no Brasil ainda não temos usinas geotérmicas. Explique porque, apesar de vários países terem um lugar em potencial para produzir geotérmica, ainda não exista, né? Faça um estudo, volte ao nosso material, volte àqueles estudos onde a gente compara, né? Quais são os países que tem, né? Veja que países bem desenvolvidos e que tenham potencialidade no seu solo, eles já estão à frente aí na criação das usinas geotérmicas, tá bem? Então, volte, crie o seu roteiro e use a criatividade, essa é a proposta. Vocês podem fazer individualmente ou podem fazer em grupos também, vocês podem seguir aí a sugestão do professor de vocês, tá bom? Também está na telinha de vocês, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me encontrar lá no Instagram, Vem Pra Mate, vocês podem fazer esses podcasts e compartilhar comigo, quem sabe a gente pode colocar aqui na aula. Mauro, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, gentilmente. É um prazer, sempre estou à disposição. É ótimo. E é legal lembrar, assim, que o podcast, como ela está falando, que é explicativo, lembrar que o podcast você pode usar o gênero que você quiser, né? Então, nesse caso, parece um seminário, pode ser, né? Pode ser. Lembrando que tem uma tarefa e eu bem pergunto isso na tarefa, né? Então, deixar bem claro aqui que eu já vou dar aquela resposta. O podcast não tem que ser necessariamente explicativo. Ele pode usar qualquer gênero, mas neste caso a gente precisa dessa característica. Está estipulando tipo que tem a ver com o processo da atividade, né? Exato. E o que vem por aí na tela, desculpa te interromper, você quer acrescentar mais? Não, maravilhoso. É isso. Então, o que vem por aí, a gente vai ter mais uma aula essa semana de sistematização e a gente vai falar um pouquinho como fazer uma animação. Então, se vocês puderem se organizar já numa sala onde vocês possam ter acesso a computadores, a gente vai tentar usar o computador e fazer uma animação com um software gratuito, com o Scratch e também com o PowerPoint. Vai ficar aí na telinha para vocês a avaliação, o QR Code. E eu agradeço por vocês terem nos assistido aqui e nos acompanhem. Revejam, revisitem, então, esta aula. Muito obrigada, Mauro. Obrigada, pessoal. Obrigado, um prazer, gente. Bom estudo e até a próxima.